tudo bem? Bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e estou começando mais um programa Miradas, o nosso programa dedicado aos temas da filosofia. E hoje é com muita alegria que nós recebemos a professora e doutora em filosofia Helena Esser dos Reis, que está lançando um livro organizado por ela chamado Democracia e Miséria. Como vai, professora? Tudo bem? É um prazer tê-la aqui em nosso programa. Olá, Rosângela. Agradeço muito pelo convite para estar aqui, apresentando um pouco do livro que eu organizei. E é um prazer conversar contigo e com todos aqueles que assistem o Ermira Cultura. Muito obrigada pelo convite. Bom, e antes da gente começar a nossa conversa e explorar, então, mais esse livro lançado pela professora Helena, eu quero pedir que vocês que nos assistem, que compartilhem os nossos vídeos, curtam os nossos conteúdos, se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Eu peço também que visitem o nosso site, em ermiracultura.com.br. Nosso site toda semana é atualizado com ensaios, artigos, crônicas, poesia, entrevistas, reportagens, sempre um conteúdo muito interessante na área cultural, que vale muito a pena ser conferido. Bom, eu vou apresentar aqui rapidamente o currículo da professora Helena. Ela é doutora em filosofia pela USP, professora titular da faculdade do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Goiás e também do núcleo e programa de pós-graduação interdisciplinar em direitos humanos da UFG. Ela realizou estágio sênior de pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. É pesquisadora do CNPq e estudiosa do pensamento de Jean-Jacques Rousseau e de Alexis de Tocqueville, e também dedica-se a temas relativos à democracia e aos direitos humanos. A professora Helena é autora de diversos artigos publicados em revistas e livros coletivos. Bom, e hoje eu a convidei para participar aqui do nosso programa para a gente falar desse livro chamado Democracia e Miséria, né, organizado por ela, que é um livro que saiu com o selo da Editora Almedina e também da Discurso Editorial, que traz dois artigos, dois textos do Alexis de Tocqueville, que é o grande autor do clássico A Democracia da América, e são dois textos pouco conhecidos do público brasileiro. Um já tinha sido traduzido já há bastante tempo, mas o segundo ainda não tinha sido traduzido para o português. E esses dois textos tratam sobre um tema de muito interesse hoje na atualidade, que é justamente falar da miséria. Os artigos dele chamam Ensaios sobre o Pauperismo, que é um outro nome que você dá para a miséria, o pauperismo. E esse livro da Helena, além desses dois artigos do Alexis de Tocqueville, tem vários ensaios de autores que ela convidou para discutir esse tema na obra de Tocqueville, além também de um texto da professora que discute os temas abordados pelo Tocqueville nesses dois textos dele. Bom, mas antes da gente falar propriamente sobre essa obra, que a gente vai explorar muito, Helena, eu gostaria que você apresentasse aqui, para quem nos assiste, um rápido perfil do Alexis de Tocqueville, falar quem foi esse autor, e também sobre o lugar que ele ocupa dentro da tradição da filosofia política. Mais uma vez, agradeço muito a sua presença aqui e deixo agora a palavra com você. Tá bom, obrigada, Rosângela. Sim, Alexis de Tocqueville é um autor que nasceu em 1805 na França. Ele é francês de nascimento, ele nasceu ainda durante o período napoleônico, pós-Revolução Francesa, e morreu em 1859. Vejam, seu período de vida é relativamente curto, ele viveu sempre na França, ainda que tenha feito várias viagens. Sua origem familiar, ele é um nobre, ele é conde, por sua origem familiar, tanto pelo lado da sua mãe quanto do lado de seu pai. Ele vem de uma longa tradição de nobreza, nobreza de espada e nobreza de toga, tanto aqueles que lutaram ao lado dos reis, da nobreza de espada, quanto aqueles que serviram como magistrados, juízes, ministros, que é a tradição da família da mãe. E o Tocqueville ele foi educado, então, nesse ambiente
aristocrático, né, de uma aristocracia ressentida com a Revolução, né, e que discordava radicalmente de Napoleão, né, que não via no Napoleão a sequência da tradição das casas reais francesas, né? Mas o Alexis de Tocqueville, ele não segue a sua família nesse sentido, né? Ele faz toda uma formação, ele fez a faculdade de Direito em Paris, na Sorbonne, e ele tinha a intenção de ser um político, né? E, bom, na faculdade de Direito, ele vem a conhecer Royer Collard e Guizot, né, que lhe dão uma outra perspectiva, uma perspectiva liberal burguesa, né, para falar de algum modo, assim, dentro do século XIX, que é contrária à tradição da sua formação familiar, né? E, além disso, o Alexis de Tocqueville tem um gosto muito grande por viagens. Ele, desde a sua adolescência, ele fez já viagens à Itália. E, bom, com isso ele tem uma amplidão, digamos assim, das suas perspectivas, né? Ainda jovem, ele vai aos Estados Unidos, ele tinha 25 anos na época, e posteriormente ele faz outras viagens ainda. Mas veja, então, assim, isso é só para mais ou menos situar um pouco o pensamento de Tocqueville, que se forma nessa dupla vertente, de um lado uma tradição familiar aristocrática e católica, né, com a qual ele rompe tanto com o legitimismo aristocrático, quanto com uma perspectiva religiosa católica, né? Ainda que ele conserve certos valores, tanto aristocráticos quanto religiosos, mas ele não é um aristocrata católico, né? E, por outro lado, ele recebe, ele acolhe uma perspectiva mais liberal, mais burguesa, né? Ainda que seja crítico a essas duas perspectivas, né? Assim como é crítico à tradição, ele também é crítico ao liberalismo, né? Bom, e o seu lugar dentro da tradição filosófica é muito recente, ou, assim, ele não tem um lugar, né? Porque logo que o Alexis morreu, ele era um político, ele não era um acadêmico, né? Mesmo os livros que ele escreveu não são propriamente livros de filosofia, né? São livros mais do âmbito das ciências sociais ou da história, né? Ele escreveu muitas cartas, muitos discursos políticos, muitos projetos de lei, né? Então, ele não tem um lugar dentro da tradição da filosofia política, ainda que a filosofia política possa ler todos os seus escritos e compreender o seu pensamento, ou compreender no seu pensamento, uma certa perspectiva filosófica, né? Então, é com essa que a gente trabalha. E Raymond Aron, na década de 60, é quem vai tentar recuperar o pensamento de Tocqueville, porque eu estava dizendo que quando ele morreu, ele não faz escola, né? Então, imediatamente após a morte do Tocqueville, os primeiros que o reivindicam são os monarquistas católicos, né? Fazendo uma leitura muito enviesada dos textos de Tocqueville, né? Depois disso, ele cai num vácuo, num esquecimento. Ele é recuperado por Raymond Aron na década de 60. Né? Lembrem, é justamente o momento forte da Guerra Fria entre o bloco comunista e o bloco capitalista. E o Tocqueville parece aí como um autor capaz de dialogar, né? Mas com uma forte leitura liberal é feita do Tocqueville nesse momento, né? Bom, e é apenas no final dos anos 90, início dos anos 2000, que agora já com mais publicações das obras do Tocqueville, porque esse é um outro dado importante. Ele tem muito poucos livros. Livros, efetivamente, são 3.
A Democracia na América, o Antigo Regime e a Revolução, e Lembranças de 1848. Né? Mas o que o Tocqueville escreveu é muito mais do que livros. Né? Tem vários ensaios, assim como esses 2 ensaios sobre o pauperismo, tem vários discursos políticos, tem textos jornalísticos, tem textos de projetos de lei, muitas cartas. Então, enfim, o seu pensamento está expresso em todos esses espaços. Né? Então, na década de 60, a editora a Gallimard ainda tinha muito poucas coisas impressas de Tocqueville. Né? Só agora, recentemente, que a gente tem um grupo desses escritos muito maior já impressos e disponíveis. Então, com isso, cada vez mais o Tocqueville vai se fazendo presente na tradição do pensamento. E aí, tanto na filosofia, quanto nas ciências sociais, quanto no direito, quanto na história, né, ele começa, eu acho que de uma maneira muito recente, a ser um autor mais visto, mais estudado, mais questionado. Bom, agora a gente, começando aqui a abordar o livro, né, que você acabou de lançar, né, que você é organizadora, Helena. Bom, eu sei que ele é fruto do seu projeto de pós-doutorado, né, que você fez lá na Universidade de Coimbra, em Portugal. Você poderia falar um pouquinho de como é da gênese desse livro, né, e como é que foi o critério, né, de escolha desses autores que assinam os ensaios do livro? Você poderia também falar assim rapidamente sobre eles? Claro. Bom, o meu doutorado foi sobre Tocqueville, né? E eu, assim, como disse, a profusão de textos escritos é enorme. No meu doutorado, eu me ative muito mais numa perspectiva do tema da liberdade. Né? Quer dizer, eu estava estudando democracia, né? Mas democracia, eu vou falar isso, né, assim, rapidamente agora, depois a gente pode voltar a isso. Do meu ponto de vista, para Tocqueville, democracia implica igualdade e liberdade. Né? No entanto, no meu doutorado, eu não consegui tempo, fôlego, enfim, doutorado é sempre um tempo limitado. E eu trabalhei muito mais com o tema da liberdade e não tanto com o tema da igualdade, que é um tema vasto, enorme, interessante. Então, no meu pós-doc, eu digo, eu quero justamente trabalhar com a necessária relação entre um e outro. Portanto, no meu pós-doc, eu trabalhei democracia como o equilíbrio, né, entre liberdade e igualdade. O título era Entrelaçamentos de Direitos Sociais e Políticos, né, para mostrar justamente a inseparabilidade entre o aspecto social e político, entre o aspecto da igualdade de condições e da participação política. Bom, então, assim, essa seria a gênese do meu projeto. E aí, dentro do meu projeto, eu incluí a tradução completa dos 2 ensaios sobre o pauperismo. Né? Porque o primeiro ensaio já havia sido traduzido para o português, mas eu queria traduzir os 2. E, além disso, chegando lá e fazendo contato pessoal, né, um contato mais direto, mais pessoal com algumas pessoas que eu já conhecia, né? Conhecia sobretudo de textos, né? Me veio a ideia de não apenas traduzir os 2 textos, que poderiam ser publicados numa revista, mas produzir um livro para discutir um pouco mais esse aspecto social, da igualdade, que está presente no pensamento Tocqueville. Então, essas pessoas surgiram um pouco no fluxo, digamos assim, da pesquisa, né? Então, eu poderia citar
por exemplo, o Eric Keslasi e o Jean-Louis Benoit, os dois são autores que eu os conheço desde de muito tempo atrás, ainda durante o final do meu doutoramento, né? Bom, assim, os textos deles são muito importantes e dizem respeito justamente sobre esse aspecto da igualdade de condições, né? Eles têm juntos um outro livro sobre os textos econômicos de Tocqueville, né? Outro autor que participa, né, é o Carl Friedrich Herb, que é professor na Alemanha, com quem eu tenho também um contato já antigo, porque o Carl Friedrich estuda tanto Rousseau quanto Tocqueville. Então, nós já nos encontramos em diversos eventos, né, discutindo sobre esses autores. E, bom, eu conversei com Carl Friedrich para ele participar também deste livro, e ele também ficou bastante entusiasmado com a proposta. Na Espanha, eu conheço de muitos anos o professor Julián Salquillo, da Universidade Autônoma de Madrid, e por meio do professor Julián, eu conheci o Juan Manuel Ross, também num evento que o professor Julián organizou anos atrás, quando eu estive como professora visitante a convite do Julián na Universidade Autônoma de Madrid. E, bom, então, justamente pelas discussões, eu os procurei e ambos gostaram da proposta, da ideia de trabalhar um artigo também para este livro. A professora Marta Nunes da Costa, ela é portuguesa, eu a conheci num evento que ela organizou sobre democracia e direitos humanos, em Coimbra, perdão, desculpe, não foi em Coimbra, foi em Braga, né? Anos atrás. Atualmente, a professora Marta é professora aqui no Brasil, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? E também a Marta é também estudiosa de Tocqueville, por isso eu também a convidei. E para prefaciar o livro, nós convidamos o professor Marcelo Jasmin. Marcelo é também um estudioso de Tocqueville, participou da minha banca de doutorado, né? E desde então, desde o meu doutorado, Marcelo é uma das minhas fontes, né, de estudo. Então, enfim, esses são os autores que compõem o livro. E a todos eu agradeço enormemente a confiança, né, na elaboração desse livro, que acabou sendo bastante longa toda a elaboração, porque eu tive que traduzir não só os textos de Tocqueville, mas dos autores, revisar e organizar tudo, então foi um pouco difícil. E, assim, difícil no tempo, né? Quer dizer, me ocupou bastante tempo. Mas foi muito prazeroso, porque são colegas, né, que foram muito receptivos, muito entusiasmados com o projeto do livro. Sim. Bom, mas agora acho que é isso. Mas agora entrando no tema do livro propriamente dito, assim, inicialmente eu vou te apresentar assim, 3 questões. Que a primeira é o seguinte, é que eu gostaria que você falasse qual a importância, então, desses ensaios sobre o pauperismo no conjunto da obra do Tocqueville e em qual contexto eles foram escritos, né? E depois, como o próprio livro, seu livro sugere, né, qual que é a relação que a gente pode ver, tanto nesses textos do Tocqueville, como também nas suas outras obras, entre democracia e miséria? Qual que é a relação que ele faz, né? E, por último, em que medida que a democracia, então, é ameaçada pela miséria? Para a gente, esse conjunto de questões, e para a gente entrar, então, no tema do livro. Ok. Bom, eu começo justamente pela circunstância da escrita desses textos, né? Quer dizer, então, algumas datas. O Tocqueville viajou para os Estados Unidos, que depois resultou nos 2 tomos de A Democracia na América, né? Então, essas datas. A sua viagem foi 31, 32, né? 1831, 1832. Ele viaja, ele passa quase todo o ano de 1831,
e retorna no início de 1832. Se não me engano, ele chega de volta à França em março. Né? Bom, ele volta dos Estados Unidos entusiasmado com o fenômeno democrático, que tem dois pilares muito claros, que são a liberdade e a igualdade. Né? Mas o que ele observa nos Estados Unidos? Uma grande igualdade entre aqueles que ele chama de anglo-americanos. Ele tem isso muito claro. Né? Quer dizer, quem são os iguais são os imigrantes que vieram da Inglaterra e estão lá nos Estados Unidos. Bom, em 1833, o Tocqueville faz uma primeira viagem a Londres, né? Onde ele começa a observar desigualdade. Londres e a Inglaterra naquele momento, um estado pujante. Economicamente, é um dos estados mais ricos, é uma potência. Né? No entanto, ele começa a ver uma enorme miséria, né? Uma pobreza. E ele... Por que isso? De onde surge isso? Bom, ele escreve aí o primeiro ensaio sobre o pauperismo. Né? E esse é um ensaio ainda... são duas partes, é um ensaio que tem duas partes. Né? E aí, a primeira parte é muito mais teórica, assim, muito próxima a Rousseau, aquela descrição que a gente conhece do segundo discurso, né? Do discurso sobre a origem, os fundamentos da desigualdade entre os homens. O hábito de dizer o segundo discurso. Né? Bom, e depois, quando ele vai tratar mais diretamente da situação de pobreza, ele parece assim titubear, ele parece ainda estar pouco compreendendo a situação. Bom, em 1835, ele lança o primeiro volume da Democracia na América, o primeiro tomo, né? E tem nesse tomo um entusiasmo com a igualdade. Com a igualdade e com a liberdade, perdão. É entusiasmo com a liberdade e também com a igualdade. Né? Mas essa igualdade entre os anglo-americanos. Tem um capítulo, o último capítulo do segundo tomo, onde ele faz uma crítica muito dura à situação dos negros que foram levados da África como escravizados e dos indígenas que estão sendo massacrados. E ele começa dizendo que naquele momento em que ele escreve, já não existem mais vários povos indígenas. Ou seja, ele está falando de genocídio. Né? Bom, então, esse é o último capítulo do primeiro tomo. De resto, ele não trata da questão da desigualdade, porque nos Estados Unidos, justamente por causa do genocídio indígena, o anglo-americano chegava lá e andava né, empurrando a fronteira e produzindo, crescendo, criando, enfim. Né? E mantendo a sua democracia, as suas condições igualitárias entre si, as suas condições de participação política entre si. Bom, ainda em 1835, o Tocqueville volta à Inglaterra. Desta vez, ele não vai sozinho, ele vai com o seu companheiro de viagem lá para os Estados Unidos, o Gustave de Beaumont, agora vão os dois, e eles decidem fazer uma viagem mais longa. Eles passam vários meses agora na Inglaterra e não apenas em Londres. E eles chegam até a Irlanda. Eles vão andar agora pelas cidades industriais. Eles vão a Manchester, eles vão a Liverpool, eles atravessam para a Irlanda e andam, inclusive, pelo interior da Irlanda. Né? E veja, todas essas viagens são feitas a cavalo. Né? Então, eles vão lentamente, olhando os campos,
conversando com as pessoas ao longo dessa viagem. Né? E eles observam, e aí chama muito a atenção deles, a terrível condição de pobreza nas cidades industriais. Né? Eles, como essas cidades industriais, ricas, que produzem assim, uma quantidade impressionante de riquezas, né? E que as pessoas usufruem dessas riquezas, como que também surge a miséria? Como que tem esses trabalhadores nessas condições horrorosas de moradia, de trabalho, de vida, de alimentação, crianças, mulheres? Que condições de trabalho são essas? Então, é justamente durante essa segunda viagem que ele fica extremamente chocado. As narrativas dessas viagens foram publicadas em português pela editora Papiros há muitos anos atrás, hoje estão esgotados, né? Viagens à Inglaterra e Irlanda. Né? Então, são relatos impressionantes da condição de miséria. Né? E, veja, então, este é o contexto, né, da escrita do primeiro e do segundo ensaio. O segundo ensaio é escrito quando ele retorna dessa segunda viagem. Né? Então, e qual a relação entre democracia e miséria? É que a miséria inviabiliza a democracia. Né? Então, não é possível democracia sem inclusão social. O que a miséria representa? A miséria não representa apenas pobreza material. Representa muito mais do que isso. Representa alijamento das condições de participação. Representa que você... tem uma frase, agora eu não vou lembrar ela de cor, mas o Tocqueville diz, olha, como as pessoas não podem constituir um advogado porque não conseguem pagar, não conseguem ir à escola, porque tem que trabalhar, não conseguem fazer uma porção de coisas, se elas não conseguem levar uma vida média, né, porque elas estão pressionadas pela mera sobrevivência. Então, a condição de miséria impede a participação política. Né? E se não há participação política, se não há liberdade, se não há igualdade, de que democracia se fala? Helena, você falou a respeito dessa viagem, né, quer dizer, do contexto, né, em que surgiram as ideias para que ele escrevesse esses dois ensaios, nessa viagem dele pelas cidades industriais da Inglaterra, como ele ficou impressionado, né, com a miséria que ele viu em meio a tanta riqueza, né? A gente tem que lembrar que no século XIX, quando ele percorreu a Inglaterra era a grande potência mundial, né? O país mais rico do mundo, né? O grande império inglês, né? Bom, e a gente vê, né, tanto lendo os dois textos de Tocqueville, como também lendo os ensaios que estão reunidos no livro que você está lançando e organizado por você, e também tem um texto seu, que ele chama de pauperismo é classificado por ele como um novo tipo de pobreza, que não existia antes, né? E que está relacionado, é um fenômeno que ele vê vinculado justamente ao desenvolvimento do capitalismo industrial, né? Então, eu gostaria que você explicasse melhor aqui para quem nos assiste esse fenômeno do pauperismo de acordo com essa ótica do Tocqueville, né? E se a gente pode dizer que ele é um elemento estrutural do capitalismo. Sim, eu diria que sim. O que é essa ideia de pauperismo? O Tocqueville diz, pobreza sempre existiu. Né? Mas o que é a pobreza? A pobreza é essa condição de que, bom, você passa alguma necessidade, alguma dificuldade na sua condição de vida. Mas ele diz que, e isso aí ele diz no primeiro ensaio sobre pauperismo, né, quando ele ainda está muito ligado a Rousseau, e que ele compara, por exemplo, Portugal com a Inglaterra, né? Ele diz, olha,
E também ele compara as sociedades feudais com as sociedades contemporâneas a ele, né? Ele diz, naquela época, para tomar esse recorte da sociedade feudal com a sociedade industrial do século XIX, ele diz, ora, naquela época, todos tinham mais ou menos as condições de sobrevivência, né? Tinham comida, né? Tinham acesso àquilo que conseguiam produzir por ali mesmo, né? A diferença entre os senhores feudais e os camponeses não era tão intensa, né? É claro, os senhores feudais tinham uma condição melhor, mas eles não tinham luxo, né? A ideia de luxo, de excedente, de sobra, né? É uma ideia que vem justamente com a sociedade industrial, né? E ele diz, aqui a miséria se torna muito mais terrível, porque tem pessoas que não têm o que comer e tem pessoas que jogam fora, que têm o excesso, né? Então, essa disparidade é uma coisa que chama atenção ao Tocqueville. Ele vai dizer, além disso, essa condição de miserabilidade, de pobreza extrema, que ele chama de pauperismo, é uma condição continuada, né? Quem está nessa condição de completa pobreza não tem como sair desta condição de completa pobreza. Seus descendentes vão reproduzir essa condição. Eles não têm condições de estudar, eles não têm condições de ir para um outro trabalho, eles não têm condições de ter uma boa alimentação, de ter uma outra perspectiva. Assim como esta outra classe social, né, dos burgueses, dos industriais, vão permanecer nesta condição, reproduzindo a si mesmos e ao seu luxo. Quer dizer, melhor, quem produz o luxo são os miseráveis, mas eles mesmos não usufruem, né? Eles entregam a si mesmos, né? Ele não usa a ideia marxista de mais-valia. Veja, nesse momento, Tocqueville é contemporâneo de Marx, né? Quer dizer, as viagens do Tocqueville à Inglaterra e Irlanda é 1833, 1835, né? Se a gente lembra os escritos econômico-filosóficos do Marx, são de 1842, é isso, não? Então, vejam, eles estão muito próximos no tempo e estão observando esses eventos e tentando compreendê-los, né? Quer dizer, bom, então, essa miséria que se reproduz a si mesmo, né? Ele diz, é muito diferente daquela condição de pobreza, seja lá da sociedade feudal, seja de Portugal comparado com a Inglaterra, né? Ele diz, a riqueza em Portugal é muito mais equilibrada. O nobre não é tão mais rico do que o camponês, né? A vida deles é muito mais assemelhada, não tem tanto luxo, tanta sobra, né, tanto desperdício como existe na Inglaterra, né? Na Inglaterra, o que chama atenção a ele é justamente essa terrível diferença. E ele vai dizer que, muitas vezes, aquele que é pobre, ele tem uma vida materialmente até melhor do que o camponês português. Mas ele sofre muito mais a sua miséria confrontando com o luxo e desperdício das classes mais altas, né? Então, uma ideia importante aí também é que a pobreza e a riqueza é relativa, né? Quer dizer, sociedades onde a disparidade é menor, se percebe menos essa diferença entre riqueza e pobreza. Mas numa sociedade tremendamente desigual, como era a inglesa, a riqueza e a pobreza eram muito mais evidentes, né? Bom,
mas não só pela evidência, o que chama a atenção não é só a grande diferença, mas a impossibilidade desses miseráveis de saírem da sua condição de miserabilidade por si mesmos. Ele Quer vai dizer, até, isso, só te interrompendo um pouquinho, mas é só fazendo uma interferência, que ele vai, no segundo volume da Democracia da América, ele fala mesmo numa nova aristocracia, não é? sim, Que seria a aristocracia da isso, indústria, que ele fala, inclusive, que é muito mais perversa, não é? Do que exatamente. a antiga aristocracia feudal, não é? Esse é o capítulo 20 do segundo tomo, segunda parte. Vale a pena a leitura, né, de como uma nova aristocracia pode sair da indústria. E ele diz exatamente isso. Ele diz, olha, a aristocracia contemporânea é muito mais perversa, a aristocracia industrial é muito mais perversa, porque ela usa o seu trabalhador e, quando não quer mais, descarta. Que cuide dele a caridade pública. Né? Então, isso é algo que choca o Tocqueville. Né? Bom, e nesse sentido, sim, a pergunta, esse fenômeno do pauperismo é um elemento estrutural do capitalismo? Sim, me parece que sim, que a gente tem elementos no texto do Tocqueville para dizer que sim, ainda que ele mesmo não tenha dito deste modo. Né? Mas é extremamente interessante lembrar que o segundo ensaio sobre o pauperismo fica inacabado. Né? Há uma discussão, mesmo no livro, sobre por que este texto fica inacabado. Né? Quer dizer, há diferentes opiniões, mas, por exemplo, eu acho que é bastante plausível a ideia de que, em face da novidade que é esta situação, e tendo em vista que o Tocqueville é, sobretudo, um político, não um economista, não alguém que trate desta parte mais da infraestrutura, digamos, do Estado, das relações, da produção, ele não conseguiu desenvolver, ele não conseguiu ir além, né? A fim de dizer, bom, aqui tem um problema estrutural e tem que ser atacado deste modo. Mas está ali, está latente, ele percebe, ele é bom de diagnóstico. Né? Bom, outra crítica que a gente vê também no livro dele com relação à Inglaterra, né? Essa potência que ele visita, mais um contraste que ele percebe bastante, é com relação à concentração da propriedade. E aqui, eu vou retomar o que você já falou, é a questão da influência, não é, do Rousseau sobre o Tocqueville neste texto em particular, né? Porque você mesma disse, a gente lê também lá no primeiro ensaio, que ele apresenta assim, uma proximidade muito grande, embora não cite, né, as ideias do Rousseau lá no segundo discurso, um discurso sobre a desigualdade, quando ele associa o aparecimento da desigualdade justamente com o surgimento e a concentração da propriedade, né? Eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais assim dessa influência do Rousseau, né, sobre o Tocqueville, e de como é que é essa questão, porque ele vê na propriedade um problema, mas, por outro lado, ele também defende a propriedade, né? Como é que é essa tensão, né, no pensamento do Tocqueville? Ok. Bom, a influência do Rousseau. Eu posso dizer que o próprio Tocqueville, numa carta que ele escreve ao seu primo Louis de Kergolais, ele diz que ele tem a companhia diária, cotidiana, de 3 homens, que são Pascal, Montesquieu e Rousseau. Né? Então, assim, essas são as leituras de cabeceira do Tocqueville, aqueles que o acompanham mais de perto. Como que a gente percebe, né, nas suas obras? É claro, ele não é um acadêmico, né? Não tem a nossa tarefa de citar a fonte. Né? Então, ele não cita a fonte, mas ele, assim, nós que somos leitores desses autores todos, a gente percebe, olha, isso aqui está muito próximo daquilo que
Rousseau escreveu aqui, ali, enfim. Então, a gente percebe no texto do Tocqueville ideias que são comuns a Rousseau. E uma delas é justamente essa, a propriedade, né? Há uma crítica, mas também uma defesa, né? Qual é o ponto da crítica? São as grandes propriedades que visam apenas o lucro do dono das terras. Essa é a principal crítica do Tocqueville. E isso ele vê na Irlanda. Ele vê a população, os camponeses, que não podem plantar porque não tem terra, e os grandes proprietários têm colheitas maravilhosas e exportam. A população irlandesa, nesse momento, morreu de fome. Houve uma grande fome na Irlanda. Eles conseguiam plantar batata assim nos cantinhos, e teve um momento que eles comiam batata ainda não madura, porque eles não tinham que comer. E os campos irlandeses, férteis, produtivos, o que colhiam era mandado para exportação. Bom, ao passo que a Revolução Francesa promoveu, de alguma maneira, reforma agrária, né? E as terras na França ficaram muito divididas. É claro que, ainda assim, eram propriedades, né? Então, o que Tocqueville pensa como algo bom a ser feito? É a reforma agrária. É dar terra aos pequenos produtores, né? Fazer com que os pequenos produtores sejam proprietários das suas terras. E aí que trabalhem de maneira cooperativa para venda, para distribuição, para transformação dos seus produtos, né? Ele não é contra a propriedade, longe disso, né? Mas ele é contra as grandes propriedades que não têm função social, né? Que apesar de produzirem tremendamente, a população está morrendo de fome, né? Então, ele diz que fazer do pequeno agricultor um proprietário faz com que ele se sinta comprometido com o bem comum, com a coletividade. Então, ele diz, junto com a propriedade, você dá também a noção de compromisso com o público, a consciência de cidadão, né? Então, ele vê na propriedade não apenas a posse, o bem material. Ele vê junto com a propriedade um enraizamento, né? Um apego ao seu chão, à sua responsabilidade, o seu compromisso com o outro e com o país. Então, a propriedade não é apenas a propriedade material. Ela tem algo mais do que isso. Não sei se responde. Não, claro, Helena. Aliás, assim, uma ideia muito moderna, né? Se a gente pensar que na nossa Constituição você tem a previsão da função social da propriedade, né? Assim, exatamente. Né? É uma ideia, aliás, muito contemporânea, né? Bom, você disse antes, Helena, que o Tocqueville é muito bom de diagnóstico, né? Mas com relação ao prognóstico, ele é lá um pouco titubeante. Mas a gente vê que ele tenta ali pensar algumas medidas, né, para combater esse fenômeno do pauperismo, né? Você poderia, assim, enumerar aqui rapidamente para a gente algumas dessas medidas? E você considera que, pensando no nosso contexto, né, que esse diagnóstico que ele faz, ele é muito atual? Essas medidas que ele apresenta, você acha que elas teriam alguma eficácia, né, também pensando no nosso contexto? Olha, pensando no nosso contexto, nós voltamos para trás naquilo que Tocqueville não tinha ainda e estava propondo, né? Veja, no início do século XIX, não tinham leis trabalhistas.
E essa é uma proposta que ele faz ainda no primeiro ensaio sobre o pauperismo, na segunda parte, né? Quando ele vai falar, bom, que é preciso proteger o trabalhador, né? É preciso que ele tenha descanso remunerado, é preciso que ele tenha insalubridade, aposentadoria. Veja a atualidade de Tocqueville, né? Previdência social. Para quê? Para proteger o idoso, para proteger aquela pessoa que se fere num acidente de trabalho, né? Tudo isso não existia, né? Idade mínima para começar a trabalhar, né? Quer dizer, criança não pode trabalhar, criança tem que ir para a escola, né? Quer dizer, o Tocqueville, como deputado, é um dos deputados que participa da reforma da educação na França, né? E ele ficou encantado com a escola laica e universal que ele viu nos Estados Unidos. E ele trabalhou nesse sentido de implantar na França, no início do século XIX, uma escola laica universal e pública, gratuita. Bom, então, o atendimento aos órfãos, o atendimento à infância, né, o auxílio financeiro ao trabalhador inválido, né, que fica inválido por conta de trabalho, né? Quer dizer, isso tudo são coisas que, em grande medida, foram conquistas por meio das lutas sindicais, que, sobretudo no final do século XIX, início do século XX, e aqui no Brasil até recentemente, essas lutas foram travadas e foram conquistas, né? E que faz pouco tempo estamos perdendo. Bom, por outro lado, no segundo ensaio sobre o pauperismo, o Tocqueville é um pouco mais forte, né? É onde propor a reforma agrária, né, como uma condição de integração do camponês, tanto integração nesse sentido material, como no sentido moral e no sentido cívico, né, de participação, de compromisso, de bem-estar, não só dele, mas da sua comunidade. Mas eu já falei um pouquinho sobre isso, e ele vai ter uma medida diferente para o trabalhador do campo, que é essa, e para o trabalhador urbano, né, que é a grande preocupação dele, né? Assim, porque na França ele já tinha a ideia da reforma agrária. Agora, quando ele chega nas cidades industriais, que ele vê aquele exército de trabalhadores em condições terríveis, ele diz: o que se faz? Como se atende às necessidades dessa população? Então, ele tem duas ideias. A primeira é participação nos lucros das fábricas. A primeira coisa que ele propõe. Mas ele se dá conta que as fábricas quebram muito facilmente. E que também precisaria, para que os próprios trabalhadores gerissem as fábricas, eles precisariam ter uma série de conhecimentos que eles ainda não dispunham. Então, assim, poderia ser uma condição mais a médio prazo, né? Porque exigiria instrução, exigiria práticas, né? Não daria simplesmente para alterar completamente sem dar essas condições de base. Bom, então, ele diz, olha, o que é mais propício a ser feito neste momento é aquilo que ele chamou de Banco do Povo, né? A proposta dele era arrecadar localmente, por meio de poupanças, né? Poupanças do trabalhador, uma poupança miúda, né, dos trabalhadores, mas e de uma determinada região, né? E a poupança desta região seria emprestado a juros baixíssimos para as pessoas do mesmo local darem início a negócios, oficinas de costura, sapatarias, né? Enfim, pequenos negócios artesanais
para poder contribuir com a economia local. Né? Por que ele pensava nisso? Porque a França era muito concentrada. Né? Toda a riqueza ficava concentrada na região de Paris. Né? E, assim, tanto no sentido da arrecadação, como, sobretudo, no sentido da aplicação. Né? Girava tudo em torno de Paris. E ele queria, então, distribuir, poder, cada região, por um lado, os próprios trabalhadores fornecerem as riquezas para uma caixa de poupança, e esta poupança local seria distribuída localmente também como empréstimos para a população se desenvolver aí. E isso faria girar a economia local, né? Independente da centralização em Paris. Né? Então, e com isso teria um desenvolvimento local. Bom, seriam essas as medidas dele, né? Ele é contrário ao centralismo, né? Ele prefere sempre a descentralização, sobretudo no que diz respeito à administração. Por quê? Porque é justamente aí onde a gente pode participar, onde a gente se reconhece. E para isso também a gente precisa ter esse giro de capital local. O que eu queria dizer ainda é que veja, o Tocqueville, ele é bom de diagnóstico, como a gente falou, né? Mas talvez nos seus prognósticos ele não avance muito. Acho que hoje a gente fica um pouco dizendo, puxa, mas só isso, o que mais ele poderia propor? Né? O Tocqueville não é um revolucionário, ele é um reformista na melhor das ideias, né? Na melhor das hipóteses. Ele quer uma sociedade equilibrada, na qual as pessoas possam viver bem, né? Quer dizer, se respeitarem, né? Respeitar a singularidade, a maneira de ser, de pensar de cada um. Né? Então, assim, ele não pensa numa profunda reforma estrutural da sociedade. Eu acho que isso é o que fez com que ele não finalizasse o segundo ensaio sobre o pauperismo. Porque ele se deu conta, puxa, sem uma reforma mais profunda, as coisas não vão mudar tanto. Essa sociedade equilibrada, harmônica, não vai se instalar sem uma chacoalhada estrutural mesmo. Né? Mas ele não conseguiu seguir. Helena, você, assim, retomando também um outro ponto que você falou anteriormente, quando você falava nos direitos políticos e sociais, que inclusive era o tema, né, do seu projeto do pós-doutorado, né? Você fala, então, que se pode perceber, né, tanto nesse ensaio, como também no conjunto da obra do Tocqueville, essa indissociabilidade entre os direitos políticos ou sociais. Ou seja, né, Tocqueville, ele não se contenta com uma democracia que seja meramente formal, não é? E ao mesmo tempo que ele valoriza muito, né, a ação política dos cidadãos, né, a participação política, né, toda aquela defesa que ele faz, por exemplo, do associativismo, não é? Aí, tendo isso em vista, assim, eu sei que é um tema que daria aqui um programa inteiro, mas só resumidamente, como é que a gente poderia falar o que seria, né, o ideal de democracia para o Tocqueville? Realmente assim, tem muitos detalhes finos, mas eu acho que ele mesmo tem uma frase no segundo tomo da Democracia na América, no primeiro capítulo da segunda parte, onde ele diz que o ideal da democracia é quando todos podem ser perfeitamente iguais, porque são completamente livres, e são todos perfeitamente livres, porque são totalmente iguais. Né? Quer dizer, esse seria um ideal. Né? Agora, entre o ideal e aquilo que é possível, tem uma larga distância. Né? Acho que o grande esforço de Tocqueville, como
como deputado, como escritor, como homem político, né, e ativo de ação política, né, seja como deputado, seja como escritor político, é buscar condições de inclusão social e de preservação da liberdade. O que é liberdade? Acho que é importante também tratar aqui do que é liberdade para Tocqueville, porque a gente, quando fala de liberdade, sobretudo num contexto mais liberal, a gente pensa exclusivamente na liberdade do indivíduo, né? A liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade, né, do Estado ter limites que não invadam a privacidade, a liberdade individual. Bem, o Tocqueville gosta destas ideias, né? Quer dizer, a ideia da singularidade, da proteção do indivíduo, são importantes para Tocqueville. Mas Tocqueville diz que nós vivemos junto com os outros. Nós vivemos num mundo comum. Então, não há uma separação radical entre o indivíduo e o cidadão. Quer dizer, você expressa seu pensamento no espaço público. Você fala com os outros, você não fala sozinho, você ouve aos demais, a sua ação repercute sobre os demais e a dos demais sobre você. Ninguém é uma ilha, ninguém está no seu quadrado. Então, essa relação entre uma liberdade individual e uma liberdade pública é intrínseca em Tocqueville. Quer dizer, eu poderia dizer que liberdade se compõe, por um lado, de independência, né? De cada um ser a si mesmo, pensar por si, agir por si, e participação, porque nós somos esse ser singular junto com os demais. Então, não há como separar essas duas dimensões. Ora, democracia tem que implicar essa liberdade. Mas essa liberdade, o Tocqueville diz, ela existe tanto no regime aristocrático como no regime democrático. Qual é a diferença? É que na aristocracia, a liberdade é privilégio de alguns. Ao passo que na democracia, ela é um direito de todos. Ora, para que seja um direito de todos, a inclusão social é fundamental, é inarredável. Não há democracia sem que todos possam ter liberdade. E não é possível termos liberdade sem igualdade. Quando a liberdade é de alguns, então nós estamos numa aristocracia. Para que todos possam ser livres, todos precisam ter condições de pensar por si mesmos, de manifestar as suas ideias junto com os demais. Então, nesse sentido, a eliminação da pobreza, da miséria, a eliminação de preconceitos, os mais diversos, o reconhecimento do outro como igual, como membro da coletividade, é fundamental em Tocqueville. Quer dizer, não sei se assim eu consigo resumir um pouco essa ideia de democracia. Bom, Helena, tendo visto tudo isso que você falou agora, bom, é porque tem uma certa disputa em relação a, vamos dizer assim, uma filiação ideológica, vamos dizer assim, se eu posso usar essa expressão, do Tocqueville, né? Você mesmo disse, né, fazendo aí apresentando no começo, apresentando rapidamente como é que foi o percurso da recepção das ideias dele, ali logo depois da sua morte, ele ficou um tempo no esquecimento, depois foi apropriado ali por uma, vamos dizer assim, uma ala mais conservadora, ligada à Igreja Católica, depois passa aí um período também de esquecimento. Na década de 60, vamos dizer assim, ele é redescoberto pelo Raymond Aron, né, que faz ali uma leitura bem liberal, né, da obra de Tocqueville.
Mas ele mesmo, né, se dizia um liberal de uma nova espécie, né? Que eu já vi Sim. várias definições para essa autoafirmação, né, essa definição que o Tocqueville dava a si próprio. Uhum. Bom, e a gente vê hoje também toda uma leitura que se faz do Tocqueville tentando aproximá-lo ali de uma tradição, vamos dizer assim, mais republicana, né? Que ele que dá muito importância ali vamos dizer assim, para as virtudes cívicas, né? Para a cidadania, né? Então, na sua Sim. opinião, onde você situaria o Tocqueville, né, pelas leituras que você faz dele, nesse espectro ideológico? Seguramente ele é um liberal estranho, né? Um liberal de uma nova espécie, né? Um liberal socialista, para dizer de alguma maneira, né? Ele mesmo, quando ele foi eleito deputado, ele se aproximou dos socialistas franceses, né? Por que isso? Porque sim, ele tem uma preocupação social muito grande, né? Ele tem uma preocupação de inclusão social, né? Então, assim, esse estranho liberalismo Tocqueville está diretamente ligado a essa convivência com esse aspecto mais social, né? Quer dizer, ele não é um liberal como Benjamin Constant, né? Mas bom, ele também não é um monarquista, né? Que também na França o Guizot, né? E outros liberais eram ainda monarquistas, né? Ele não, ele nesse sentido, ele é republicano, né? Quer dizer, por que isso? Ora, me parece que ele é alguém que assume os novos tempos, né? Ele não aceita o retorno forçado do passado. Por isso ele não é legitimista, ele não tem saudades das casas reais passadas, mas também não aceita simplesmente que alguém se coroe imperador, né? Quer dizer, de onde, por que essa pessoa pode se colocar numa situação como essas, né? Ou como esta, né? Quer dizer, quando a igualdade e a liberdade são fundamentais para todos, né? O que torna alguém um imperador? Por que admitir essa disparidade, né? Então, por todas essas razões, assim, ele nunca fez nenhuma profissão de fé republicana, né? Talvez até porque ficasse mal com a sua família, mas, sem dúvida, o seu pensamento está muito mais ligado ao republicanismo, tanto por esse aspecto da participação da cidadania, da ação política, como também por um aspecto bastante ligado à virtude cívica, né? Quer dizer, o texto do Tocqueville tem muito de uma virtude moral, sabe? De uma virtude moral não no sentido privado, de uma virtude cívica, né? Que você tem que assumir o bem comum, assumir a coletividade, a pátria. Então, eu acho que, sei lá, se dá para situar o Tocqueville em algum desses espectros ideológicos, eu diria que ele é um liberal socialista, um republicano liberal social liberal, não sei. É até difícil de dizer, porque, sobretudo hoje aqui no Brasil, as dicotomias estão postas de uma maneira tão forte, né? Que é difícil a gente atravessar. E eu acho que o Tocqueville é alguém que nos ajuda a atravessar essas dicotomias. Sim. Helena, acho que a gente já explorou aqui bastante assim, vários temas, né, a respeito do Tocqueville, aí, que isso também é tratado no livro aí que você está lançando como organizador, e também tem um texto seu e 2 textos do Tocqueville aqui só para a gente lembrar aqui para os nossos autores. Eu gostaria só, então, para fechar aqui a nossa conversa, que você falasse, é claro que já ficou claro em vários aspectos aqui, mas dizer assim, de forma talvez condensando um pouco tudo que a gente falou até agora,
Qual que, na sua opinião, então, a importância da obra do Tocqueville para pensar os desafios, né, da democracia contemporânea, pensando particularmente no contexto brasileiro? Pois sim, é um pouco isso que eu dizia agora no final. Acho que o Tocqueville nos ajuda a pensar, a superar dicotomias, né? Nos ajuda a pensar mais criticamente essas ideologias fechadas e perceber que entre elas há uma porção de pontos comuns que se integram, que contribuem um com o outro, né? Porque democracia, ela tem que ser pensada, eu acho que a partir de dessa dupla perspectiva das condições sociais e das condições políticas, da igualdade, da liberdade, né? Enquanto princípios e enquanto prática. Quer dizer, não adianta a gente ter uma democracia formal, né, que não se efetiva, né? Quer dizer, tudo isso está no Tocqueville, né? Acho que isso é o que ele traz, pelo menos para mim, de uma maneira forte, né? Quer dizer, a democracia, ela não existe porque ela está na lei, ela existe porque nós agimos democraticamente, né? E a democracia, ela está na vida das pessoas, né? Ela não é simplesmente um regime, uma forma de governo, né? Democracia está na maneira como nós organizamos todas as nossas relações, né? As nossas relações sociais, né? O que implica respeito à pessoa do outro, entender que o outro é um ser singular, né? E enquanto ser singular, tem ideias que lhe são próprias, ele tem o direito à liberdade de expressá-las, né? Mas é claro, no limite da nossa comunidade, no limite do respeito ao que nós temos em comum, a vida é em comum, né? Ninguém é isolado dos demais, todos somos membros de uma comunidade e temos responsabilidades uns com os outros e com o todo, né? Então, acho que o Tocqueville pode contribuir neste momento é isso, é nos fazer pensar justamente sobre os nossos princípios e as nossas práticas, né? Justamente nesse aspecto das condições sociais e da ação política, da inclusão social, das condições de igualdade e do exercício da liberdade, do exercício da cidadania. Entender que um não está separado do outro. Para que todos possamos ser cidadãos, temos que incluir e temos que dar condições reais, efetivas, não meramente formais. Sim. Ok. Lene, então, muito obrigada pela essa entrevista. Acho que foi uma aula aqui, um grande aprendizado. Gostaria muito de agradecer você e deixar aqui, então, né, esses minutos finais para você fazer uma despedida aí também do nosso público. E, bom, mais uma vez aqui mostrando o livro, né? Aqui só lembrando, o livro Democracia e Miséria, organizado pela professora Helena Esser dos Reis, que acabou de ser lançado pela Almedina e editora Discurso Editorial, né? Está aí à venda nas várias livrarias virtuais também. Acho que penso também que logo aqui nas livrarias físicas aqui de Goiânia, né? Onde nós estamos falando, e também no site da editora. Deixa aí, então, as palavras finais para você, Helena. Rosângela, muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre Tocqueville, sobre essas ideias, o livro e os queridos colegas que me acompanham nessa obra, né? De fato, foi um trabalho assim, criado conjuntamente, né? Eu fui pensando, fui conversando com os colegas e as pessoas foram se entusiasmando, e o livro só foi possível justamente por esse entusiasmo, por esse compromisso coletivo de todos com os textos, né? E vocês vão ver a obra, cada um dos autores é singular,
Cada um, vocês vão ver que não tem não é um uníssono, né? Tem posições divergentes. E isso é o que enriquece o livro, né? Justamente porque o Tocqueville não é um autor fácil de uma leitura única, né? E também acho que a gente tem que criticar o autor, apesar de gostar dele, porque nem tudo que ele diz, bom, a gente tem que aceitar, né? Então, eu ofereço a vocês esse trabalho que eu fiz junto com os colegas, acho que é uma fonte importante de estudo, de aprendizado. Para mim foi um momento de aprendizado importante, né, durante meu pós-doc e posteriormente, trabalhando com todos esses textos. E foi muito prazeroso falar do livro aqui com você, Rosângela Puermir, a Cultura. É um prazer estar aqui. Obrigada a todos que nos assistem. Agradeço mais uma vez a professora Helena e peço também para quem nos assiste mais uma vez que se inscreva no nosso canal. É muito importante para a gente poder ampliar o nosso alcance, curtam também os nossos vídeos, compartilhem os nossos conteúdos. E então me despeço aqui, até o próximo Miradas. Um abraço a todos. Tchau.